Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 jarras de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estimado diáconos, irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos traz algo que precisa nortear a vida de todos nós cristãos. Ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quando eu me ordenei diácono, antes da ordenação, lá com o Padre Jonas no hospital, onde fiquei com ele 7 dias, cuidando dele, e lá eu pude falar um pouco daquilo que era a minha aspiração de como ser padre, e como eu deveria ser padre e como agir quando eu chegasse à ordenação. E eu dizia para o padre: olha, padre, eu tenho um sentimento de ter os mesmos sentimentos de Cristo e viver como Cristo. E ele disse: mas me diga o que você escolheu então para o seu diaconato, o seu lema diaconal, o seu lema sacerdotal, porque ele me dizia que o lema do sacerdote é o que rege a vida do sacerdote. Então, o Padre Jonas, que escolheu feito tudo para todos, realmente podemos comprovar isso. Ele foi tudo para todos. E eu disse para ele que eu tinha escolhido Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo. E naquele dia o Padre Jonas me encorajou a viver isso. Mas ele disse: é um lema difícil de se viver. Mas se Deus colocou isso no seu coração, não tenha medo de viver. E assim eu estou pedindo ao Senhor esta graça. E a primeira leitura, então, hoje nos fala disso. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. E o que é o ter os mesmos sentimentos de Cristo? Pensar como Cristo, olhar como Cristo, acolher como Cristo. Porque no coração do Cristo só existe bondade. Deus, Ele é bom. E nós participamos da bondade de Deus. Então nós não podemos ter outras atitudes a não ser de bondade. Sermos bons. Meu irmão, minha irmã, não é estranheza nenhuma você ser bom. Mas o mundo quer que você seja mau. Quer que você só faça as coisas más. Mas meu irmão, você precisa ir na contramão disso. Porque você recebe todos os dias, aqueles que vai à Santa Missa, o Cristo. No 29º domingo do tempo comum, lá na oração após comunhão, diz assim: precisamos nos transformar naquilo que nós comungamos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você não pode ter outra atitude a não ser bom.
Seja bom, não tenha medo. Só que existe uma coisa importante que você deve saber. Se você for bom, você vai ser perseguido. Porque, meus irmãos, quem busca ser bom vai incomodar aqueles que não querem ser bom. E isso você vai ter que ter a convicção. Se Cristo passou pela cruz, passou pela humilhação, eu devo passar também. Porque é isso que o apóstolo está exortando a cada um de nós. Não é uma vaga recomendação. Ele está dizendo para nós, mas perante uma autorizada indicação a caminhar vivendo como Jesus viveu. A exemplaridade de Jesus ilumina a vida dos cristãos. Eu preciso viver como Cristo viveu nesta vida. E aqui, meus irmãos, existem duas coisas importantes, que no grego diz katabasis, que é o esvaziamento de Jesus. Jesus se esvaziou de si mesmo, não é? Mesmo sendo Deus, se fez homem, tomando a nossa condição de servo, não é? Humilhando-se até a morte e morte de cruz. E depois, a outra palavra grega, anabasis, que quer dizer exaltação de Jesus pelo Pai. Mas esta exaltação só aconteceu por meio da humilhação. Nós só seremos exaltados por Deus se nós tivermos a capacidade de nos humilharmos, de sermos bons uns para com os outros. Olha essa pessoa do seu lado aí. Você tem sido bom na vida dessa pessoa? Você tem feito o bem para esta pessoa? Você precisa, meu irmão, ser sinal visível da bondade de Deus na vida desta pessoa. Ah, padre, mas eu tenho muita dificuldade com o meu temperamento. Coloca-se sob a ação do Espírito Santo, ele pode te transformar. Está aqui uma pessoa que só fazia coisas erradas, mentiras, queria o mal das pessoas, queria a morte das pessoas, e hoje Deus transformou o meu coração e me deu a graça de viver esta realidade da primeira leitura. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. E por isso, meus irmãos, a fé do cristão encontra aqui o seu centro e a sua síntese. Paulo, que não só foi evangelizador de Jesus, mas ele se tornou, em primeiro lugar, discípulo e testemunha. Primeiro Paulo, não é, testemunhou com a sua vida, depois pregou. Não é ele que diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E termino com o evangelho que nos mostra essa bondade de Deus. A parábola aqui refere vários convites e várias recusas. Muitos não sentiram a necessidade da salvação. Meu irmão, se eu não tiver os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, eu não vou conseguir acolher o que? A salvação que Ele nos trouxe. E aqui é interessante sublinhar o que? Nesta parábola está delineada a história da salvação. A cada convite e a cada recusa corresponde tantas fases de uma história visitada por Deus. Mas, meus irmãos, mas também dentro deste banquete humano, mas também escatológico, confirma-se a bondade de Deus, o objetivo central da mensagem da presença de Jesus no meio de nós. Deus veio para se derramar em amor a cada um de nós. Eu preciso viver como Cristo. Não queira viver de outra maneira. Não queira ter outros sentimentos a não ser os sentimentos que brotam do coração de Jesus. O próprio Jesus no Evangelho diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Desculpe, meu irmão, minha irmã, eu e você não podemos ter vergonha de sermos como Jesus nessa terra. Você vai ser provado, você vai ser humilhado, você vai ser desprezado por fazer o bem, mas aguenta firme. A bondade de Deus é maior sobre qualquer mal que possa existir neste mundo. E se nós formos bons, vamos contagiar outras pessoas a também ser bom. Que o Senhor nos dê esta graça. Existe uma música do Padre Zezinho antiga que diz, não é? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, sentir como Jesus, sorrir
como Jesus. Escute isso. Um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, não é? Tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. O que é preciso para ser feliz, meu irmão? Ter os mesmos sentimentos de Cristo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos um breve momento, faça uma reflexão de como está a sua vida e cante, se você sabe cantar esta música, e deixe o Senhor agora trabalhar o seu coração. Deixa o Senhor agora trabalhar na sua história ferida, machucada, mas que pode hoje ser visitada pela presença de Deus. Um dia uma criança me parou. Se você sabe cantar, cante. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E não é verdade? Quando você consegue dormir, colocar a cabeça no seu travesseiro e ter a consciência em paz, porque você fez o bem, porque você cumpriu a vontade de Deus. Eu peço ao Senhor todos os dias essa graça, de não deixar ser vencido pelo mal, mas pelo bem. E você vai ser provado nisso muitas vezes, mas não desista. O bem é muito maior que o mal. Por isso, tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.